Olá, pessoal! Hoje mais um episódio Chama Que É Show. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é o André. Ele tem aí uma história que vale ouro para compartilhar com você e eu tenho certeza que a história dele vai transformar a sua trajetória, porque quando você escuta a história de pessoas que têm algo diferente, algo que motiva, faz com que você aplique na sua vida pessoal, porque tudo é uma decisão. Quando a gente precisa ver que todos nós temos essa história e todos nós percorremos uma jornada inspiradora. E o André é o meu convidado hoje muito especial. Estou muito feliz de receber esse cara aqui comigo. E ele vai se apresentar. Porque assim, gente, quando eu falo das histórias, o pessoal fica meio... Como que vai ser a história? Eu falo, gente, é tão fácil, porque ele vai falar dele mesmo para todos nós. E isso é incrível. Então, André, você é muito bem-vindo. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para poder estar nesse bate-papo. E eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, que eu tenho certeza que quando você começar a dar aquelas pitadinhas, já vai ser um bal. Então, aperte os cintos, galera, e vem com a gente. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês. Estou muito contente de estar aqui, poder ocupar esse espaço. É muito importante essa questão da apresentação, principalmente para nós. Então, meu nome é André, eu costumo falar quem eu sou, de onde eu vim e da minha família, primeiramente. Então, meu nome é André, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos. O nome da minha mãe é Ana e o nome do meu pai é Antônio. Então, eu fui criado num lar funcional na zona leste de São Paulo. Então, minha história ela começou lá, em 1986, até aqui o presente momento, 2025. Eu tive uma infância muito legal, muito bonita. Então, eu acho legal contar essa história para as pessoas, porque mesmo parecidos, a gente tem realidades muito diferentes, né? Sim. Vivências e histórias muito particulares. Então, eu tive uma infância muito legal com os meus pais, no convívio, né, do lar. Estudei muito, bastante, porque minha mãe sempre foi muito exigente com a gente para essa questão Bora. do direcionamento para a educação. Então, crianças, por favor, escola. Escola, estudar. Estudar, que é uma parte muito importante para a nossa formação e para alcançar outros lugares. Então, estudei bastante, procurei me especializar para conseguir um emprego diferente, né, das profissões que a gente está acostumado a ver pessoas como nós ocupando. E hoje, depois de muito estudar, me formar a muito custo, né, porque de onde a gente vem também tem essa questão dessa batalha que a gente não pode romantizar, não dá para romantizar. Sim. E eu consegui me formar em tecnologia. Eu sou formado em tecnologia, hoje eu trabalho num grande escritório de advocacia, mas eu não comecei ocupando essa cadeira, né? Eu já trabalhei em muitos lugares. Poupa-tempo, já fui office boy, já carreguei carrinho na feira. Então minha construção ela passa por sempre me movimentar para querer algo mais. E hoje eu estou em busca desse algo mais, tentando inspirar também as pessoas que estão perto de mim. Isso é um pouquinho do começo da minha É história. tão incrível, né, que você fala, né? O trabalho devolve, a gente trabalha mesmo, porque trabalhar faz bem, trabalhar é bom. Não importa qual é a sua atividade, o importante é você estar em movimento. Isso muda a nossa vida, a vida de quem está perto da gente, porque você começa uma conexão e você começa a ver com os outros o que os outros fazem, o que você pode fazer e o que você pode agregar na vida das pessoas. Isso é incrível. E eu acho muito legal, André, você começar o nosso bate-papo falando da sua família, que é a base de todas as coisas. Então, você falou do nome da sua mãe, do nome do seu pai, são 2 AA, né? AA e os meus irmãos também. Sério? Alexandre, Ariane e Augusto. Você sabia que nessa época aí tinha muito disso mesmo, né? Quem mais de vocês aí que tem uma história que o nome de todo mundo da casa começa com a mesma letra? Porque na minha também é assim, viu, André? Fique sabendo, todos têm o nome com a letra R. Oh. Gente, eu falo, meu Deus, eu fico pensando, gente, o que acontecia, será, naquela época, Eu né? perguntei para os meus pais também e eles disseram que não foi nada intencional. Ah, mas eu acho que era Mas uma moda, eu também André. acho. Era uma Eu moda, não é concordo com possível. você. Porque, gente, na minha família todo mundo é R. Eu falei, meu Deus, mas por que acontece isso? Aí quando eu tive minha filha, foi até engraçado. Que aí o pai dela falou assim, nossa, você não vai vir com esse negócio da sua família, não, que tudo é R, R, R. Eu falei, é tudo R lá. E eu conheço muitas famílias que têm a mesma história aí com você, com a mesma letra, e começa todo mundo com o mesmo nome. E você falou da base. E é tão importante, né, você ter uma base, uma família que te ensina quais são
os principais propósitos da vida, os principais objetivos que você precisa fazer. E quando vem a exigência, igual você falou, minha mãe sempre foi muito exigente dentro de casa, isso é transformador, porque se você tem alguém que está sob a sua liderança, exige de você, é porque essa pessoa já tem uma visão que você é capaz de fazer. Ninguém exige do outro aquilo que acha que o outro não é capaz. Exatamente. Então, eu acho que a mãe já olhava e falava assim, não, o André tem condições, então peraí, eu vou cobrar mesmo, vou fazer com que isso aconteça. E você, bom que ela cobrou. Mais 3 irmãos? São todos homens? Não, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. A Ariane, ela não mora aqui com a gente no Brasil, ela vive na Colômbia. Sério? Sim. Que legal. Foi pra lá trabalho e ficou. Ela estava aqui com a assim, gente, ó, até um mês atrás ela estava aqui com a gente. É isso aí, galera. Quando você tem filhos, família, que acontece, tem hora que eles vão. Mas sabe o que é o mais importante disso? É quando você prepara o seu filho. Quando você prepara o seu filho para enfrentar o mundo de uma forma aberta, de uma forma transparente, ele vai muito longe. E para os pais, por mais que às vezes a gente fique assim, meu filho foi, é um orgulho. Porque quando você olha e você vê o sucesso do filho, André, é um orgulho total. Conta uma coisa para nós. Você falou que você morava na Zona Leste, é isso? Isso, Zona Leste de São Paulo, Zona cidade Leste, de Tiradentes. Cidade de Tiradentes, São Paulo, uma cidade agitada, uma cidade com muita gente, com muitas coisas, né? Tem. Conecta muitas pessoas a muitos lugares. Conecta muitas histórias, né? E lá na sua infância, quando você era criança, qual que eram os principais medos que a sua família tinha quando você morava lá? O que eles tinham de... Sabe aquela história? Porque eu posso falar um pouquinho da minha, né? Eu, por exemplo, morava em Santo André, sou do Paraná, mas na minha infância eu morava na comunidade. E aí a gente tinha um desafio muito grande, né? Que o meu irmão, que ficava comigo, que era mais velho que eu, ele sempre ficava com aquele cuidado, né? Cuidado, você não pode isso, você não pode aquilo. Aquela proteção, sabe? A gente se protege ali. Mas a gente também aprende muita coisa. Sim. Muita coisa lá. Muito do que eu sou hoje, eu agradeço o processo que eu passei lá. Porque quando a gente fala em lealdade, poxa, não tem como você não ser leal. Porque lá, se você não fosse leal, meu filho, o couro comia, né? Você pagava com a vida. Então você leva isso pra vida inteira. Literalmente. Então você fala, não, tem que ser leal, tem que falar o que tem que ser dito. E como que era pra vocês isso? Como que era isso pra vocês, esses desafios? Hoje, fazendo uma leitura mais madura do que eu vivi e tenho de recordação desse período, me tornar exemplo de algo ruim. Acho que o maior temor dos meus pais sempre foi esse. E o nosso, até pelo meio das pessoas que a gente convivia também, e você citou bem, quando você vem de alguns lugares onde a gente é colocado sempre à prova, a gente não quer dar o exemplo, né? Quando é algo ruim relacionado. Então, acho que era isso, de a gente não prosperar como pessoas direitas, que somos, né? Cuidamos da nossa vida, seguimos o nosso bom caminho, né? Respeitamos uns aos outros. Então eu entendo que para os meus pais, acho que o maior temor era esse, a criminalidade, o que a gente via em volta. Eu volto a dizer, né? Não é legal normalizar, mas já era inerente ao ambiente que a gente convivia, daquele ecossistema. E foi muito bom poder sair disso pelo caminho que eu saí, que foi de estudar, de querer ver mais na cidade, né? A cidade de Tiradentes, ela é um bairro muito grande, muito próspero, né? Ele movimenta a economia de São Paulo. Só que hoje ele é muito afastado da zona central, que a gente classifica de zona central, né? E dos demais polos onde estão os nichos de trabalho que acabam pagando um pouco mais. Então eu decidi que eu queria vir para cá e conhecer mais daqui. Porque favela não é carência, né? Favela é potência, né? Sim, tem muita coisa boa lá dentro, tem muita gente boa lá dentro, tem muita empresa boa lá dentro, tem muita gente com espírito empreendedor, inclusive. E às vezes o que acontece? As pessoas têm uma outra visão. E não é isso, porque você escolhe o caminho que você quer. Exatamente. Então, você já sabe, você tem ali, você tem uma visão daquele ambiente, mas você tem, como ser humano, a decisão de buscar o caminho que você quer. E você decide isso. Isso é muito legal, porque tá tudo bem, cada um decide o caminho que quer percorrer. E tem pessoas que procuram outros caminhos, são decisões. Então, quando você decide estudar,
saber que você é capaz de estar no ambiente que você quiser, isso muda total. E muda mesmo. Porque o desafio é grande? É. O medo vem? Vem. Mas quando você tem a coragem, tudo muda. E os pais, eu imagino os seus pais, o quanto a empolgação e a preocupação. Porque às vezes você está naquele ambiente por uma condição financeira tal, mas os pais estão ali preocupados. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo do meu filho? Qual o próximo passo? Tá lá com essa preocupação. Então, eu achei que foi muito bem colocado isso que você colocou em relação a buscar mesmo o conhecimento, a buscar o estudo, a buscar estar em ambientes que todo ser humano, ele pode estar no ambiente que ele quiser. Porque a limitação, ela está em um único lugar, que é na nossa mente. O mental é uma coisa muito poderosa, muito importante. Eu fiz uma viagem para um lugar maravilhoso chamado Iten, no Quênia. E lá foi feita a gravação de um documentário, onde o título é Mental, e fala sobre essa relação que a gente tem entre o corpo e a mente, e das possibilidades que você consegue atingir quando você entende essa relação. Então foi uma viagem muito enriquecedora. Eu voltei para cá transformado, uma outra pessoa. Foi um conhecimento ancestral que eu faço questão de compartilhar com as pessoas aqui que me perguntam, que querem saber. Conecta diretamente com isso que você está falando, de escolhas, de você escolher. Então, apesar do lugar que eu venho, né, eu nunca morei numa comunidade. Meus pais, eles sempre se empenharam muito para poder suprir a gente com o mínimo, né, que era ter uma casa boa, um banheiro bom dentro de casa para você usar, as refeições diárias, né, também. Não era um ambiente de fartura, mas não era um ambiente de falta, de vulnerabilidade. Então, acho importante fazer esse recorte também, porque às vezes as pessoas olham o todo, mas dentro do todo existe o indivíduo. E o indivíduo, mesmo que ele seja parecido, ele tem as vivências e as experiências dele. Então, hoje eu não posso falar como uma pessoa que morou numa favela, porque eu nunca morei numa favela, mas eu morei em conjuntos habitacionais, que não tem nenhuma relação com favela, mas também são populosos, também são ambientes de vulnerabilidade e harmonia ao mesmo tempo. Sim, porque é incrível, né? É isso. Os grandes momentos da minha vida foi ali que eu vivi de conhecer coisas maravilhosas e hoje, por eu ser essa pessoa extremamente aglutinada, é por conta disso, né? Porque, olha, gente, que esse papo de você querer, vou ficar num ambiente, eu e mais três. Não, eu quero gente mesmo. Vamos dormir todo mundo junto mesmo, porque dá para dormir. Porque vamos comer todo mundo junto, porque dá para compartilhar. Então, acho que essa energia, ela traz outros resultados para a vida da gente. Sim, dentro de uma jornada que você fala. Porque, assim, quando você está num ambiente ali da nossa infância, que a gente está passando de um para o outro. Eu, particularmente, eu não sei se você pode falar de você, eu nunca imaginava, por exemplo, para mim, assim, São Paulo, Paraná, porque eu sou paranaense, então eram os 2 estados que eu conheci. Exato. Então, assim, férias na casa da vovó, legal. E o resto São Paulo. Você vai conhecer, você vai para os Estados Unidos. Que isso, gente? Ir para o estrangeiro? É assim. Era isso mesmo. Não era Estados Unidos, era para o estrangeiro. Eu não nasci para ir para o estrangeiro, eu não quero. Então, assim, nem fazia parte ali do meu sonho como criança. O meu sonho era realmente sentar numa cadeira, assim, falar, nossa, eu tô lá, porque era o que eu via. Então, qual era a minha visão? Eu via o comercial do banco, que eu via uma pessoa sentada numa cadeira executiva, eu falava, nossa, essa pessoa deve ser muito inteligente. Eu nem imaginava no dinheiro, se era rico, se era pobre, mas eu falava, nossa, olha a posição dessa pessoa. Então, era isso que eu sonhava. Eu não sonhava com o estrangeiro. Só que quando você começa a crescendo e passando as etapas da sua vida, aí você vai conhecendo, você vai sabendo e você fala, nossa, que legal, é possível. Isso é possível, isso é possível, isso é possível, isso é possível. A cada vez que você chega em algo que você entende que é possível, você fala, mas tem mais coisa que é possível. E você começa aí, igual você falando, que você viveu, foi lá no Quênia, imagina? Deve ser incrível naquele lugar, né? Experiência fantástica, fantástica. E eu digo, para quem gosta de correr, todo atleta, né? Porque quem corre é atleta, não importa se correu uma maratona ou se começou a correr 100 metros. É atleta também. Polêmica. Mas conheçam a história desse lugar, não só a história de
pessoas quenianas, mas indivíduos que estão ali. Eles não são só quenianos, eles são pessoas e eles têm nome. Sim. Né? Então é um lugar de muita potência, muito poder dentro do esporte. E esse é o poder que a gente tem hoje, ele está ali, de sermos pessoas que somos referência, né? Somos pessoas pretas, referências dentro de um esporte, onde a maioria das pessoas que pratica esse esporte não é parecida conosco. Então, eu, André, estar no lugar hoje de destaque como capitão de um projeto global que uma marca alemã patrocina, Adidas Runners. Adidas, ó, gente, é assim, ele tá indo pra lá, não pense ele que vai na Adidas, lá na fonte, e que não vai trazer nada da Adidas pra mim, né? Que eu já tô fazendo aqui, ó, já tô falando no Chama Que É Show pra ficar registrado, porque, gente, não é toda vez que você tem um cara top desse numa mesa com você falando que vai lá e vai pôr o negócio pra ferver, porque eu tenho certeza, quando você falou em indivíduo, André, é muito importante isso, porque cada um de nós somos indivíduos mesmo, únicos. E eu sempre falo, não vai ter duas Rô, não vai ter dois André. Exatamente. Somos únicos. E o que nós estamos fazendo para a nossa vida? Então, a gente está de frente de um atleta. E a gente sabe que se você não cuidar desse indivíduo aqui, desse corpício, vai dar ruim. E o que você está fazendo com a sua vida, que é única? Ninguém vai fazer por você, não. O que você tem que fazer? Exatamente. As oportunidades estão aí. E aí vem aquilo que você falou quando eu te conheci. As pessoas que têm muita desculpa, né? Ah, não corro, não faço esporte, não faço nada porque não dá, porque não tenho tempo. Joga tudo pra desculpa e não cuida de si próprio. Aí quando vê um atleta feito você, cara top, tá indo conhecer um monte de lugar, tá sendo a pessoa que influencia muitas pessoas. Ah, não. O André... É porque ele tem não sei o quê. Aí começam a colocar rótulos, né? É, isso mesmo. É rótulos. Aí você fica cheio de rótulos, Exatamente. né? Você fala, poxa, mas não é isso. Você tem o mesmo tempo que todo mundo tem, para todo mundo, né? O sol não é para todos, não é assim? É isso, só é para todos. Eu acredito nisso. E por acreditar nisso, a minha rotina ela é como é. Eu acordo cedo todos os dias. Dias que eu tenho que fazer meus treinos, eu vou porque é um compromisso comigo. Eu assumi esse compromisso comigo primeiro. Depois disso, né, eu cuido sempre da minha família, eu vou para o escritório e eu trabalho arduamente fazendo o que eu faço, porque o meu trabalho exige muita atenção e responsabilidade. Depois disso, eu tenho ainda uma rotina de treinos dentro do projeto, que é o Adidas Runners, porque as pessoas que estão ali estão esperando esse cara animado, esse cara alegre, aquela energia para carregar aquela caixona de som, para a galera curtir um som. Porque eu acredito que as coisas que a gente faz tem que ter a nossa identidade. Sim. Então, se eu tiver que me diminuir para caber dentro de um espaço, eu não vou conseguir entregar a potência que é o André de Jesus dentro de um espaço desse. Que é um espaço de liderança, é um espaço de poder. E eu acho que quando pessoas iguais a nós nos veem nesses espaços de importância, dentro do que a gente acredita que elas vêm também junto. Então, o meu propósito dentro desse lugar passa por ressignificar esse espaço de poder. Não é de poder de você ter força somente, é de você poder ocupar. Então, quando eu vou no projeto lá do Ademir, lá no Instituto Ademir Paulino, e eu vou falar com aquelas crianças, eu falo com todo o amor que eu tenho no meu coração, porque eu acredito que essas crianças elas só precisam de uma palavra igual a que eu tive. E aí, quando eu ouvi essa palavra, para mim foi como se fosse um chamado. Que foi meu amigo Rafael falando, mano, sai dessa esquina aí e vamos conhecer o centro de São Paulo que eu vou te mostrar que tem muito mais do que aqui. Às vezes esse amigo tá nesse lugar chamado Adidas Runners, que é a corrida, que conecta pessoas. Né? Exatamente. E hoje a minha vida passa por isso, por tentar viver dentro do esporte, conectando pessoas, ressignificando esse lugar, resgatando a autoestima de homens e mulheres que são marginalizados todos os dias, por mães que não têm uma rotina pessoal, porque tem um ex-companheiro que não ajuda, não pega o filho, não paga pensão, por pessoas que são marginalizadas por serem e escolherem o amor, né? Então, a gente coloca todo mundo dentro de uma caixinha e esquece do todo. Então, a ideia é ressignificar esse todo para ver que todo mundo pode. Esses lugares que a gente ocupa, a ideia não é trazer só pra gente, é devolver para a sociedade. Com certeza. É devolver para a sociedade mesmo. Com certeza. Dentro do meu projeto de mentoria, eu quero as minhas mentoradas muito melhor que eu. Elas
assim, ó, bom, eu quero estar lá na plateia, sabe, de pé voa, mulher, aplaudindo, voa. bora, vai fazer, porque é sobre isso. Porque a gente começa a motivar, a mostrar que é possível dentro da habilidade que cada um tem. Isso muda. E você fala assim, eu vou na acordo de manhã, vou lá e faço o que eu tenho que fazer, porque eu tenho um compromisso comigo. E eu costumo dizer, quando o pessoal coloca lá na academia, tá pago? Aí eu respondo, não tá nada pago, tá feito porque você falou que ia fazer. Exatamente. Tá pago nada. Você disse. Então, peraí, se você falou, então vamos lá, vamos pra fala. Se você falou, eu vou treinar, eu vou correr, que merda é essa? Que merda é essa? Porque, gente, o programa é meu, eu falo o que eu quero. É essa que você não faz. Porque você fala pros outros e cumpre a sua obrigação como profissional, como que faz. Agora, o que é pra você, você não faz. Então, peraí. Eu cumpro uma agenda, faço tudo, atendo todos os meus compromissos para atender o outro. E aquilo que eu falei, vou fazer isso, eu não faço. Então, peraí, eu acho que você tá meio dividido. Esse negócio de estar em cima do muro não dá, hein? Não. Ou você é, ou você não é. Se não te E derruba, adulto tem que fazer o que tem que ser feito. ponto. É isso. Então, é sobre isso. E, André, eu fico muito feliz em conhecer um pouco do seu projeto e ver o quão é lindo, né, as pessoas que correm, né? Eu falo que é um esporte muito legal. Eu fui atleta, eu competi quando eu tinha 10 anos, ganhei a minha maratona, ganhei medalha de ouro, foi muito incrível, corrida de rua e tal. Com 13 anos, viajei bastante, eu treinava pelo SESI, Olha, corria, não é todo mundo que sabe, corria. Tanto é que hoje eu tenho empresa de contabilidade, esse meu treinador é cliente de lá quando eu comprei, olha como que é o mundo, gente. Quando eu comprei esse escritório, ele era cliente desse escritório. Aí João Paulo, ele, você aqui, eu falei, ele se demandou pra contabilidade, né? Cadê os treinos? Falei, poxa vida, eu treinava, nossa, eu tinha já era, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu ia pro escritório, mas eu ia pro SESI, aí eu fazia porque aí quando você tinha que fazer tudo, né? Você tinha que jogar aquele dardo, você tinha que pular aquelas barreiras, misericórdia, gente do céu, já caí na barreira, já aconteceu de tudo que você possa imaginar. Eu imagino essa rotina. Mas me gerava uma admiração tão grande pelas atletas que tinha lá, que corria lá, e corria em barreiras, eu olhava assim, eu achava, para mim eram umas verdadeiras bailarinas, porque elas iam correndo, elas faziam aquele salto, né? Eu falava, gente, eu queria fazer isso, porque eu achava muito, eu tinha uma admiração muito grande pelo esporte. E aí eu fui para contabilidade e parei, mas faz parte da minha história quando eu falo, poxa, eu gosto de correr. E eu acho que é tão engraçado, porque eu gosto de correr na rua mesmo, né? E quando tem que andar, eu também gosto de andar na rua, não gosto de andar eu vou no parque, mas eu prefiro andar na rua. Andar, eu gosto, acho que foi por isso que minha primeira vez que eu corri foi na rua e foi aleatório. Gente, vai ter uma competição das escolas, tal, se inscreva. Escola pública. Vou lá. Nossa, eu cheguei em primeiro, gente, me achei. Eu falei, nossa, eu nasci pra ser número 1. Gente, eu falo isso, o pessoal fala assim, você se acha. Sabe por quê? A gente precisa ter isso. A gente precisa falar isso todo dia. As pessoas às vezes acham que a gente fala isso porque a gente quer ser o melhor. Não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser o que eu quero ser pra mim. Exatamente. E tá tudo bem. Então a gente tem que fortalecer essa fala na vida das pessoas. Sim. E eu falo isso. Não, nasci pra ser número 1 mesmo. Tá bom, andou de helicóptero? Eu nasci pra andar de helicóptero, lógico. Eu achei demais quando eu te vi naquele helicóptero. Não lá. achou demais? Vou te falar que eu achei você a mulher mais poderosa desse top. mundo. É isso, falei, gente. Eu olhei a Oprah, falei, é ela, chegou. É a Oprah do Brasil, ela. Já decretei isso. É a Rosângela. E aí o pessoal fala chegou. assim, mas você tá sonhando muito alto. Tem que sonhar alto mesmo. Tem que porque quando você vai conquistar as coisas conforme o formato que você está medindo. Exato. E aí as coisas vão acontecendo. Porque eu estar com o André hoje, para mim, é assim, é um super orgulho, André. Sabe por quê? Porque você fala assim, poxa, olha quantas histórias nós temos no nosso podcast. Várias. E cada vez que vem uma pessoa nova, que eu me conecto com uma pessoa nova, para mim é uau. Não é o melhor, é uau. Porque todo mundo tem uma história que vale ouro. Temos. E eu imagino você, dentro da sua empresa, hoje lá onde você trabalha,
com o seu segmento, falando de tecnologia, que está bombando, né? Então, a galera que não estuda tecnologia, a gente começa a ficar esperto, porque isso é o que está dentro da geração daqui para frente, inteligência artificial. Se você não está fazendo isso, você está para trás. Se você não está usando a internet a seu favor para publicar, para falar, porque se eu não tivesse publicado no Instagram, as pessoas não saberiam o que eu fiz ontem, certo? Exatamente. É para aparecer? Não, é para falar o que eu estou fazendo porque é possível. Muitas pessoas olham aquilo e criticam, mas a maioria entende que é possível. Yeah. Então você tem que ir mesmo que tenha crítica. E eu tô aqui por causa disso. E eu conheci esse cara aqui, ó, que eu fiquei apaixonada, gente. Porque assim, ó, eu me apaixono mesmo porque eu sou intensa em tudo. Todo mundo sabe que eu sou intensa mesmo e eu vejo isso. E André, fala uma coisa. Você vai, a semana que vem, né, que você vai fazer sua viagem. Dia 21. E qual que é a expectativa de tudo isso? Como que você está se sentindo hoje de ser essa pessoa escolhida para estar dentro de um projeto tão incrível? Olha, eu não tenho como falar sobre isso e eu vou falar rapidamente, sem passar pelo ano passado, que foi quando eu recebi o convite para ser pacer num projeto de corrida de rua que leva bem-estar para as pessoas. E poder sentar nesse lugar, para mim, é ressignificar esse lugar chamado corrida de rua. Porque eu comecei a correr em 2013, parei de correr depois por conta da pandemia, uma crise sanitária mundial que tivemos. E eu retornei em 2022 para a corrida com outro olhar. Não era mais aquele olhar somente de competição, era um olhar mais sutil para o outro, para o próximo. Porque do lugar que eu estava antes da pandemia, para onde a pandemia me jogou e para onde me puxaram daquele buraco, eu acho que hoje o que a gente faz dentro desse projeto é isso, é resgatar as pessoas que estão ali também. Não é só para competição. Então foi um ano bem legal em 2024. Eu aprendi o que era ser pacer em 2024, puxar a galera, ouvir os treinadores, né, participar dessas rodas com influenciadores digitais e entender como funcionava aquele ambiente para no final do ano, depois de um trabalho muito bem feito, e eu tenho que falar sobre isso também, que nós desenvolvemos uma ação no mês da consciência negra, e nessa ação a gente escolheu falar sobre poder, pegando um gancho que o meu amigo Lucas Vitoriano lá no Rio puxou, que foi de falar da nossa dor, de como que a gente chegou aqui, nós, Sim. pessoas pretas. E aí eu falei pra galera aqui, a gente vai falar de poder, a gente não vai falar de dor. Então, saímos de uma galeria de arte, lá no centro de São Paulo, passamos pelo Minhocão, que é um lugar muito bonito, uma galeria de arte a céu aberto, fomos de uma maneira diferente ao Teatro Municipal, Sim. construídos por nós, né? E não tão acessível para pessoas iguais a nós. Então, com o Marquinhos, que é o nosso amigo, que é corredor também, saxofonista da banda de Guarulhos, ele é um cara muito talentoso. Então, unimos forças e fizemos um projeto muito bonito, muito legal, que passou por discotecagem dentro dessa galeria de arte. Legal. O DJ Augusto Oliveira, que tem projetos muito legais aqui em São Paulo também, com música que reforça a nossa cultura preta. O swing, né, que a gente coloca sempre em tudo que a gente vai fazer. Jornalista de formação, Carla Caroline também estava lá, nos ajudou muito com isso. Marlon, um atleta profissional, que hoje, né, ele trabalha com pessoas com deficiência visual, ali na pista, ajudando a correr. Então foi um evento muito bonito e a minha história aqui não poderia passar sem eu falar desse lugar, sobre esse poder e essa importância de ter criado esse espaço para que pessoas vissem que pessoas iguais a mim conseguem entregar trabalhos excelentes também. Com certeza. E no final do ano eu fui convidado, não por isso, mas por toda a entrega, pelas pessoas que estavam ali, pelo carinho aos participantes do projeto, eu recebi um convite para ser capitão desse projeto, que é o Adidas Runner São Paulo. E ser capitão desse projeto hoje passa por essa viagem que eu vou fazer agora, na semana que vem. Então eu vou olhar para aquela câmera ali e vou falar para onde eu vou. Eu vou para a sede da Adidas na Alemanha, onde vai acontecer um evento chamado Road to Records. E esse evento chamado Road to Records, os melhores atletas da marca vão estar lá correndo. E eu, André, um homem preto da Zona Leste, que é um amigão da rapaziada, um amigão das mulheres, um amigão de todo mundo, vai estar lá com essa galera que me ajuda nesse projeto, que tem mais de 37 mil pessoas em São Paulo, tem mais de 30 mil pessoas no Rio. Thiago, time, estamos crescendo e vamos junto. Que
Top. É isso, e a gente vai tudo pra lá, eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho. E ele já veio no meu podcast antes. Ai, que bom, viu? Viu? Porque já pensou se a Adidas depois não deixa ele nem voltar mais? Ai, meu Deus! Eu já garanti, hein? Porque é assim, gente. Intencionalidade. Você já tem que ser rápido. Que nada de ficar não imaginando que é possível fazer as coisas. Porque quando você tem alguém que você admira num topo de qualquer lugar que a pessoa escolheu ou escolheram ela para estar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que aplaudir, estar junto. Eu acho que isso muda totalmente. É isso, tá lá. Então é isso que você falou. 37 mil. Olha quantas pessoas ele vai estar representando. Olha que incrível. Olha que você grava tudo. Farei cria isso. Muito conteúdo. Eu quero conteúdo bombando lá no Instagram, viu? Porque, a Andréia sabe, a Andréia tá aí, A gente tem uns pentelhos aqui no nosso podcast, sabe? Que vem aqui, ficar fazendo plateia pra gente até ter o meu talk show, viu? Porque eu vou ter um talk show, né? Então, o talk show vai bombar com plateia legal, que é isso daí, eu já falei. Mandando boas energias pra que isso aconteça. Vai acontecer. Eu falei que vou ter o talk show e vai ser muito legal. E é sobre isso. E aí tem que publicar mesmo, tem que fazer barulho, tem que falar, eu tô chegando, tô no avião, gente, eu tô indo para fazer barulho, para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Entenda esse movimento. Porque é sobre os nossos movimentos do nosso dia a dia que muda a trajetória, tanto a nossa como de outras pessoas. Porque é aquilo que a gente falou no início. A nossa limitação está na nossa mente. Então, a gente tem aí pessoas, né, que não tem braço, não tem perna, faz tanta coisa, gente. Aí tem hora que eu falo assim, que a Rosângela tá com essa preguiça? Porque assim, viu? Ontem foi duro o meu dia. Aí o meu personal fazia assim, mais um pouquinho, mais... Aí eu lembrava, aí vinha na minha cabeça, gente, a sua limitação tá na sua cabeça. Que eu falei, gente, o cara não tem 2 braços, não tem 2 pernas, ele anda até de patim, de skate, e eu tô aqui. Então é sobre isso. A disciplina muda, competência, porque tudo aquilo que você treina, o que acontece? Tá ficando cada vez melhor. Repetidamente você fica bom nisso. Fica bom. Por que o campeão não se surpreende? Porque ele sabe o preço que ele pagou. Exatamente. É sobre isso. É fazer. Ele sabe, eu vou ser campeão, porque eu fiz. Você falou. Você fez uma excelente entrega em 2024. Então, quando vem um convite, quando vem alguma coisa, você fala, nossa, que legal, mas eu fiz uma boa entrega, por isso que veio. Exatamente. Então, você recebe tão... Agora, imagina se você não tivesse feito nada, aí o vizinho recebesse isso, aí você ia falar, o cara, vai lá por quê? Se sou eu... Isso daí é ego, né? E a gente tem que parar com o ego, a gente tem que ter ecossistema cada vez mais forte, cada vez mais nos apoiando, cada vez mais entregando para que tenha bons resultados. E aí a gente volta lá atrás, onde você falou da família. Imagina o orgulho da mamãe. Cara, não tem coisa melhor do que quando você vê o seu filho sendo algo que às vezes você até almejou como mãe, mas você nem imaginou que fosse possível. Do filho estar viajando o mundo inteiro, do filho estar conhecendo um monte de gente, do filho estar... Fala, e aí, né? O que aconteceu? Por que será? Mas o orgulho é incrível, porque é isso, é sobre isso. A gente entender que a gente veio nesse mundo para algo muito bom. Então, enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar fazendo algo diferente. Exatamente. E ser o orgulho dos nossos pais, da nossa família, das pessoas que estão por perto, porque você tem certeza que o que você está fazendo é o correto. Que quem não é de verdade tem prazo de validade. Sim. Eu falei lá na palestra, eu acho que eu falei isso. É sobre isso. Quem é de verdade vai começar. E a gente não precisa se preocupar com um lado, nem com a frente e nem com trás. Porque a condição de hoje não determina a visão de amanhã, não é? Então, isso aí. É construindo. E o André tem filho? Tenho. Quantos? 2. E aí? Como é ser pai, André? Difícil. Conta aí pra Muito. gente, então, a história. Ele é atleta, ele já vai conhecer aí um monte de lugar e agora ele tá na missão pai. Não é de agora, não. Não, agora no assunto que nós vamos entrar, claro. Pai, agora ele vai falar da missão pai. A missão pai é uma missão muito difícil, é um trabalho árduo, mas eu coloco que é um trabalho confortável
para minha condição, porque eu sou um pai divorciado e a responsabilidade das minhas crianças é das mães, né? Então elas que estão no dia a dia. Então hoje eu não tenho como dizer como é o fardo de criar um filho no dia a dia, porque eu não tenho essa convivência dentro de casa. Mas eu tenho as minhas responsabilidades financeiras, eu vejo os meus filhos de maneira regular, tenho trocas diárias também. Então, eu tenho isso também muito claro dentro da minha rotina, dessa responsabilidade e de não entender como não é um fardo, né? Uma responsabilidade muito bonita e muito legal você conseguir influenciar na vida de uma pessoa desde o nascimento até a construção. O Malcolm e o João, eles são pedaços muito Gente, importantes. Maicon e João. Malcolm. Malcolm. E João, já não é tudo A, já melhorou. Mudou. Já mudou, tá vendo? Já não ficou tudo com a letra A os nomes. Já mudou. Te peguei, né? Já mudou. Mudou mesmo. Então é um pedaço muito bonito da vida. Você conseguir contribuir ativamente, criando bons cidadãos para esse mundo. Porque eu sou um exemplo, então eu tenho que ser um bom exemplo para essas crianças. Não é só eu chegar no projeto de crianças de rua e falar coisas bonitas. Eu tenho que ser esse exemplo para dentro da sociedade, ressignificar esses lugares que a gente já pisou, esses erros que já cometemos, para poder seguir como pessoas íntegras que somos, né? Acho que a gente merece essa oportunidade de ser feliz. Sim, sim. Porque só erra quem faz, né? Quem É não faz isso. não erra nada, né? Então, Exatamente. só erra quem faz. E é tão legal porque a paternidade, né, gera essa conexão. Porque, assim, falando até da parte do atletismo, às vezes você fala assim, eu quero viver pelos meus filhos, tal. Mas será que você está vivendo pelos seus filhos se você não está cuidando da sua própria saúde? Exatamente. Será que você tá mesmo? Não, acho que não, viu? Porque sabe o que vai acontecer? Você vai depender dos seus filhos para cuidar de você, porque você decidiu não fazer nada para cuidar da sua saúde. Será que é isso que você quer para você? Então, às vezes as pessoas falam mesmo de filho. Eu falo. Repare, observa. Porque a qualidade de vida, ela é o principal, né? Você só entrega aquilo que você tem dentro de você, não é? Exatamente. Então, se você não está buscando nada para te trazer um conforto saudável, como você pode dizer que você está entregando algo saudável para o outro? Então, eu vejo até como grandes desafios. Eu atendo muitos pacientes, mentorados mesmo, e às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande, ela tem uma crença limitante muito grande. Ela fala, nossa, eu não consigo, eu não vou. Mas por quê? Porque, de repente, o ambiente que ela escolheu para estar não está ajudando. Porque a ambiência muda tudo. Você precisa procurar um ambiente que te ajude a ir para o próximo. Não adianta, olha, se eu andar com o André, eu sei que o André corre, que o André trabalha, que o André é influenciador, que o André conhece um monte de lugares aí para fora do Brasil. O que eu quero fazer? Não, quero correr, quero ser influenciador. Quero comer bem, quero ser magra, quero ser tal coisa. Eu quero, porque você está ali no seu dia a dia. Exatamente. Agora, não adianta, eu não posso estar num ambiente que seja diferente daquilo que eu estou querendo para mim. Isso é muito importante, trabalhar esse autoconhecimento. Porque aí quando você fala, não, eu quero isso para mim, então se eu quero isso para mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui e ficar aqui. E aí eu vou, porque aí você vai ter alguém a falar, pô, não correu hoje eu, hein? Sai fora, então nem... É isso mesmo. Aí você fala, putz, deixa eu correr. Porque muita gente não coloca que vai na academia, ou que teria, porque assim, eu não quero ser cobrado. Isso. Quando você está no ambiente de quem influencia, imagina você, influenciador do atletismo. Quem estiver perto de você, o que você vai falar? Pô, você corre. Aí a pessoa fala assim, não. Aí você olha, nossa, Como a pessoa assim? tá meio... Você não faz nenhum esporte, não. Qual o seu papo? Você vai falar, porque é automático. Eu falo, poxa, mas vamos lá com a gente, vamos um dia conhecer. Você vai estar... Incentivando, né? Você motiva, você conecta. Exatamente. Passa muito por isso mesmo. Então, isso é muito importante. E aí, é legal, porque aí você fala, não, eu sou obrigada a estar nesse grupo, então deixa eu ir, porque eu sou a única que estou ficando para trás. E eu viajei muito esses dias, eu falei, meu Deus. E a gente está com desafio até na nossa empresa de vida saudável, né? E aí vem o pessoal me cobrando, porque você acha, a galera tá ganhando, né? NR1, hein?
NR1, os professores NR1. Hein? NR1. Pesquisem sobre isso. E aí, bem-estar dentro da empresa. Não, nossa empresa já lançou o projeto. Porque nós temos a nossa empresa Zoe, nosso grupo Zoe, nós tratamos, nós fazemos recrutamento, seleção, treinamento, Zoe Academy e tal, e nós temos a Zoe Saúde, que nós temos, inclusive, depois eu vou te passar o nosso projeto, que para as empresas, que é a NR1, que nós estamos com o projeto já tudo pronto, com os nossos psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta, a gente está com uma galera super legal para atender a NR1. E a Letícia, que é minha filha, que você vai ver lá, já está se matando aí, que já está com tudo pronto, porque eu sou a do barulho, eu sou a que vendo. Eu vendo tudo. E ela executa lá com o time dela, porque ela é uma psicóloga, está fazendo, mas está incrível. É sobre isso. Que bom. Para todas as empresas. Que bom que nós temos esse projeto e todas as empresas são obrigadas a contratar uma empresa para que faça isso, que cuide do bem-estar da empresa e das pessoas que estão lá, que a empresa é formada por pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócio. Quem não, então, a gente precisa... Cada um na sua. Cada um na sua, com todo esse projeto desenvolvendo. Então, a gente está muito feliz até com isso, porque era para ser algo que as pessoas poderiam já colocar isso naturalmente nas empresas. Mas, naturalmente, às vezes as pessoas não fazem. Mas como é lei, então as pessoas vão começar a fazer. Exato. E como intencionalidade, eu já faço recrutamento, eu já faço treinamento, eu já faço mentoria. Eu tenho tudo isso, eu tenho os psicanalistas, eu tenho psicólogo, eu tenho tudo. Então, nós estamos fazendo isso para as nossas empresas, para os nossos clientes. E isso está sendo incrível, que a partir de maio vamos ter. E a gente não se preocupou simplesmente só com a saúde mental, mas também com a parte de esporte, com a parte de nutrição, com a parte de fisioterapia. Nós fizemos um combo para que a empresa realmente crie esses desafios dentro da sua empresa para que os colaboradores façam. Mas os diretores que acham que não tem que fazer nada, eles têm que fazer. Entende? Sabe aquela história? Faço, não tem que fazer. Então, eu, Rosângela, que estava em falha com o meu time por conta das viagens, eu falei, gente, ó, assim, eu tô indo, faço aqui, faço lá, mas eu estou, cada dia, eu falo, não, peraí, não posso não, tem que fazer. Olha, eu já fui pra NASA, não vou fazer meu treino. Pô, você acha? Aí eu tô lá, porque eu vou, aí eu corro na rua, aí eu faço, o pessoal, a turma lá morre de rir que eu faço os vídeos. Eu tô correndo. Põe aí na foto aí, porque eu não tô ficando fora. Mas a gente tem que estar junto com o nosso time. Porque aí o time entende que você também pegou a visão. Que a visão não é só pra ele, é pra todo mundo. Exato. E tá todo mundo falando que já acabou nosso tempo, você sabe. Sério? Né? Nossa, mas o papo tá tão bom. Eu já falei, gente, é o talk show. Você vai lá na Adidas, você fala assim, ó, tem um Chama que é show lá no Brasil? Vamos colocar que quer na fazer pista, um talk isso? show. Vamos pôr na pista? Já pensou de fazer um talk show, fazer até o desenho de pista, já assim, pensou? Ó? Ai, que máximo. Lugar eu tenho, hein? Que vai ser? Poxa, eu consigo então, arrumar. Arruma, então, é isso aí, ó. Ó, assessoria. Ó, vamos tá aí, vendo? trabalhar Porque isso aí. Porque aqui, ó, intencionalidade. A gente se conecta, gera informação. Um compartilha o sonho do outro. Exatamente. E o outro ajuda. E no final, todo mundo se complementa. Você viu que incrível? E eu agradeço meus amigos por comprarem os meus sonhos sempre. Sempre, sempre. Ele é incrível, gente, o André. Estou muito feliz, André, pela sua participação no nosso podcast Chama que é Show. Sua história vale ouro, eu tenho certeza disso. E é muito incrível. Esse bate-papo, ele sempre gera emoção mesmo. A gente fica emocionado, porque a gente sabe que são histórias verdadeiras. Você está aqui porque você realmente construiu uma jornada e está construindo todos os dias uma história linda. E eu vou estar lá, de pé na plateia, eu sempre falo isso, aplaudindo as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu acredito, para que mais pessoas estejam, porque o palco, ele é grande demais para uma pessoa só. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Tem espaço para todo então, mundo. Então, para cima. Vamos brilhar. Manda um recado para sua galera agora. Posso mesmo? Pode mandar um recado. Ó, seguinte, pessoal, muito obrigado aí por toda a força que vocês têm me dado nessa jornada aí do amigão de vocês, André de Jesus, agora capitão desse projeto maravilhoso Adidas Runners. Eu não estava falando muito isso, mas agora eu vou precisar falar. Então, é o nosso time que está na pista fazendo esse rolê acontecer aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro. Nós somos Adidas Runners Brasil, então vamos junto nesse movimento. Você que quer sair da zona de conforto, quer cuidar da sua saúde, criar novas conexões. A gente não tá na rua para competir, a gente quer agregar pessoas. Venham treinar com a gente, nossos treinos são de graça. Pois graça. É só desculpa quando a pessoa não faz. É só baixar o aplicativo Running da Adidas, faz um cadastro,
Vê lá o dia que você pode treinar. Tem treino de terça-feira, do lado de Parque da Aclimação. Tem treino às quintas-feiras lá no Serete. Vamos lá. E de sábado a gente faz um treino longão. O corredor conhece essa expressão. Ai, meu Deus, Longão. longão. Ai, gente, olha. Ai, 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 viu? Mas é muito E bom. não esquece, hein? Semana que vem eu tô embarcando pra Irzo. E eu vou voltar com muita novidade legal da corrida, hein? Eu Muitas. desejo muita, muita sorte para você lá, muita conexão, que você traga muitas coisas boas para nós aqui e que você leve toda essa energia brasileira, toda essa história verdadeira daqui, para que o mundo nos veja de uma forma extraordinária através da sua vida. É isso aí. Que é Vamos isso, lá. é o que É muda. isso. Então, galera, chama que chama que é é show. show!